Oi, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai finalizar, então, a apostila, tá? Já finalizamos a frente 2, a frente 3 e faltou finalizar a frente 1, falar sobre os ácidos nucleicos, tá? Então, página 196, tem bastante conteúdo, mas eu vou tentar resumir, dar uma resumida para vocês só dos aspectos principais sobre os ácidos nucleicos, tá? Lembrando que na avaliação da semana que vem, dia 4 de junho, vocês têm a avaliação de biologia. Não vai cair essa parte, essa última aula aqui de sexta-feira, hoje, tá? Então, o que vai cair na avaliação de vocês de semana que vem? Na frente 1, a parte de proteínas, certo? Na frente 2, os poríferos e quinidários, e depois os plateumintes, que a gente falou sobre actinias e esquistossomose, certo? E aí, na frente 3, a parte de sucessão ecológica. Esse é o conteúdo da avaliação, tá? Então, essa parte de ácidos nucleicos aí, da aula de sexta-feira hoje, não cai na avaliação, tá? Não precisa se preocupar. Então, eu vou dar uma resumida, é um conteúdo bem extenso, mas eu vou só falar alguns conteúdos principais aí. Mas não se preocupem porque não vai cair na avaliação, tá? Se ficar alguma dúvida em relação aos conteúdos que eu falei ali que vão cair na prova, né? Poríferos, quinidários, plateumintos, sucessão ecológica, proteínas, aí tirem lá no fórum do pontos, tá? Antes da avaliação, procurem deixar sua pergunta lá, que daí eu vou respondendo assim que possível já, para que vocês não tenham dúvida na hora da avaliação, certo? Mas tá um conteúdo tranquilo, não vai ser muito puxada essa avaliação, então eu acredito que vocês vão conseguir realizar numa boa, tá? Então, para finalizar aí a apostila, livro 3, livro 1, desculpa, ácidos nucleicos. A gente sabe que as moléculas de ácido nucleico, elas são moléculas que foram descobertas em 1869 pelo bioquímico suíço Johann Friedrich Miescher. Ele isolou o núcleo de células de pus, tá? Presentes no pus. E ele viu que essas substâncias tinham um caráter ácido. Como elas tinham um caráter ácido e se encontravam no núcleo das células, ele denominou de ácidos nucleicos, tá? A gente sabe que os ácidos nucleicos têm um papel fundamental no controle do metabolismo celular. Eles vão corresponder ao material genético, são conhecidos pelas siglas, né, DNA, ácido desoxirribonucleico, e RNA, que é o ácido ribonucleico. Os ácidos nucleicos são encontrados nas células eucarióticas dentro do núcleo, e nas procarióticas podem estar soltos no citoplasma, porque as células procarióticas não têm núcleo, certo? Também podem estar presentes em organelas, como mitocôndrias ou cloroplastos. São responsáveis pelo controle de todas as atividades celulares, pela manutenção das estruturas celulares e pelos mecanismos de hereditariedade, que seria a capacidade, né, de transmitir as características para os descendentes. E o DNA, ele exerce esse controle comandando a síntese de proteínas. Então, ele vai fazer a produção de proteínas e através dessas proteínas, que vão atuar como enzimas, hormônios ou anticorpos, vai ter esse papel aí tão fundamental no metabolismo da célula e no nosso organismo, tá? O RNA, ele é formado a partir de um segmento da molécula do DNA. Então, a partir de um processo chamado transcrição. O RNA, ele está sempre associado aos ribossomos, tá? E ele participa também no processo de síntese de enzimas e de outras proteínas. Então, vamos ver aqui quais são as unidades básicas dos ácidos nucleicos, tanto do RNA quanto do DNA. São os nucleotídeos. Cada nucleotídeo é composto por um grupo fosfato, um monossacarídeo de 5 carbonos, que vai ser uma pentose, e uma base nitrogenada. Então, cada nucleotídeo é composto por esses três. Aqui a gente tem, né, a ilustração na página 197. Ó, um grupo fosfato, uma pentose e uma base nitrogenada. Quando a molécula for o ácido nucleico de DNA, essa pentose é uma desoxirribose. Quando for RNA, essa pentose é uma ribose. Então, RNA ribose, DNA desoxirribose.
A única diferença entre a ribose e a desoxirribose é que a desoxirribose perdeu um oxigênio, então desoxigenou. Olhem aqui, ó, elas são exatamente iguais, mas essa daqui é OH e a desoxirribose é OHH. Então, a única diferença da pentose aqui, ribose para desoxirribose, é que a desoxirribose não tem um oxigênio, certo? As bases nitrogenadas, por sua vez, elas podem ser púricas ou pirimídicas. As púricas têm dois anéis na parte central. Então, aqui, ó, adenina tem 2 anéis, é uma base púrica. Timina tem um anel só, então é uma base pirimídica. As pirimídicas têm um anel central. Guanina, 2 anéis centrais, púrica. Citosina, um anel central, pirimídica, certo? No DNA, que é o desoxirribonucleico, o ácido desoxirribonucleico, são encontradas essas 4 moléculas aqui, adenina, timina, guanina e citosina, tá? Não tem a uracila. Já no RNA tem adenina, uracila em vez de timina, guanina e citosina é igual, tá? Então, essa timina, ela está presente só nas moléculas do DNA, e no RNA, a timina vai ser substituída pela uracila, certo? Então, adenina, comumente, né, a gente pode chamar de simbolizar com a letra A, timina T, guanina G e citosina C. Aqui a gente tem uma tabela que mostra que essas bases, adenina, guanina, citosina e timina, elas são proporcionais. Então, qual que é a proporcionalidade? A igual a T e C igual a G. Se a gente ver aqui, ó, no homem tem 30% de adenina e tem mais ou menos 30% de timina. Então, A e T são proporcionais. Guanina e citosina, 19%, são proporcionais. Isso serve para todas as espécies, tá? Embora esses valores mudem, a adenina sempre vai ser proporcional à timina e a guanina à citosina, tá? Isso no DNA. Tranquilo? Essas proporções ali, né, de A com T e C com G, ficaram conhecidas como relações de Chargaff, tá? Aí nós temos também o modelo da molécula de DNA, que foi proposto por Watson e Crick. Esses dois pesquisadores fizeram um modelo da molécula de DNA denominado modelo de dupla hélice. Então, cada molécula de DNA ela é dupla, porque ela possui 2 filamentos que se enrolam como se fosse uma hélice, helicoidais de polinucleotídeos, tá? Esses 2 filamentos eles sempre vão estar unidos por ligações de hidrogênio entre as bases nitrogenadas, tá? Então aqui a gente tem um exemplo do modelo, né? Então a gente tem essa fita dupla hélice aqui do DNA, certo? Aqui a gente tem um filamento de DNA com uma certa sequência, então a gente tem adenina, timina, adenina, sempre de 3 em 3, tá? Cada 3 nucleotídeos é analisado sempre em trinca. Então a gente tem aqui o ATA. Se a gente fosse fazer o DNA fita complementar, que é dupla, ó, tem 2 aqui que se enrolam, né? Desse ATA, o A se combina com T. Então, aqui, ó, na fita complementar, tem que começar com T. O T se combina com A, então ATA vai virar TAT. Da mesma forma, citosina e guanina também se complementam, C com G. Então, CGG vai virar GCC, ATG vai virar TAC, sempre A com T e C com G e vice-versa, certo? Então, ficaria dessa maneira aqui, ó. O filamento sempre é complementar. Já a molécula do RNA, ela é simples. Então, ela não é dupla como o DNA, tá? Além disso, nós temos aqui, ó, que a molécula do RNA ela é capaz de transcrever as informações contidas na molécula do DNA e transferir para o citoplasma. Então, o DNA está no núcleo, ela vai lá e pega essas informações e transfere para o citoplasma. Nos ribossomos, as informações que foram trazidas pelo RNA são traduzidas e vão controlar, então, a produção das proteínas específicas. O RNA é uma cadeia polinucleotídea simples, como eu falei, né? E ele tem essas 4 bases nitrogenadas aqui, ó, adenina, guanina, citosina e
uracila. Notem que não é mais timina que nem o DNA. A timina perdeu o lugar para uracila. Então, em vez de T, vai ser U, certo? A com U e G com C. Ok? Aqui a gente tem, né, um filamento de RNA. Aqui a gente tem as diferenças do DNA e RNA. Então, na célula vegetal tem DNA, na célula animal tem, dentro do núcleo, nas mitocôndrias e nos cloroplastos. Já o RNA tem tanto na célula vegetal e animal, no núcleo, na mitocôndria e no cloroplasto, mas tem também no hieloplasma e nos ribossomos. Então, tem em mais locais o RNA, certo? Aqui a gente tem também os modelos, né? As bases nitrogenadas do DNA, adenina, guanina, citosina e timina, A, G, C e T. E no RNA, adenina, guanina, citosina e uracila, em vez de timina, certo? Aqui é simples e do DNA é dupla, ok? A ribose do DNA é uma desoxirribose e a do RNA é uma ribose simples, certo? Aqui vocês podem ver depois desse exercício. Na página 200, a gente vai falar um pouquinho sobre o processo de duplicação do DNA. Então, quando que ocorre a duplicação do DNA? Ela ocorre no núcleo das células eucarióticas, tá? Tem participação de enzimas. Também pode ser chamada de replicação. Como que ela vai acontecer? Os dois filamentos complementares ali, a dupla hélice, vão se separar gradativamente por causa da ação de uma enzima helicase. Essa enzima vai romper as ligações de hidrogênio, então vai separar as duas fitas, tá? Cada fita vai servir de molde para a montagem de um novo filamento. Então, a adenina vai sempre se ligar com a timina, a citosina com a guanina, e vice-versa. Aqui a gente tem o processo. Então, aqui, ó, a fita dupla vai se separar, a original está aqui, ó, e vai se formar uma de acordo com essa fita original e elas vão se duplicar, vai duplicar esse DNA, certo? As novas vão ser idênticas entre si e idêntica à molécula original. Ela é complementar, né, à molécula original. C com G e A com T. Por isso a gente diz que é um processo semi-conservativo, porque mantém uma original e uma nova formada, certo? Aqui tem uma experiência, né, que fala sobre essa duplicação do DNA, depois vocês podem ver se tiverem curiosidade. E aqui a gente vai falar sobre a transcrição. O que é a transcrição? É a formação do RNA a partir de uma molécula de DNA. Isso é chamado de transcrição e também ocorre no núcleo da célula eucariótica, tá? É catalisado por uma enzima, RNA polimerase ou transcriptase, certo? Como que vai ocorrer a formação dessa molécula de DNA? É por meio da complementação das bases nitrogenadas ou da duplicação lá, como, né, igual na duplicação do DNA. Então, vão se separar as moléculas do DNA, mas em vez de ser para duplicar o DNA, vai ser para formar um RNA, certo? Então, aqui tem o desenho, né? A gente separa os dois filamentos e a partir de um filamento desse vai se formar aqui um RNA. Vamos acompanhar aqui na página seguinte. Ó, essa parte aqui é um RNA a partir do filamento que se separou. Então, esse RNA ele é complementar a esse DNA aqui, essa fita de DNA. A não se ligava com T e C com G? Continua da mesma forma, só que como no RNA a gente não tem T, o que vai ser? No lugar de T vai ser U. Então, A com U e C com G, certo? Onde tem T, tem A. Mas se tiver A, não vai ter T, porque não existe timina no RNA, só uracila, tá? Então, na verdade, se vocês compararem esse RNA que se formou aqui com a base complementar do DNA original ali, é totalmente igual, só tirando o U e colocando um G. Desculpa, só tirando o T e colocando um U. Então, se aqui ó, era TAC, aqui ficou UAC. Viram aqui os três primeiros? Certo? Então, o RNA, ele é complementar, só que como ele não tem T, a gente coloca U no lugar. Depois que é formado o RNA mensageiro, ele vai sair e a molécula vai se grudar novamente aqui do DNA e ficar normal, certo? Como era no princípio. E o RNA saiu aqui, certo? Se foi produzido um RNA mensageiro.
O que é esse RNA mensageiro? É o que vai conter a informação genética do DNA daquela célula e vai levar lá para o citoplasma. Lembra que eu falei que o DNA fica no núcleo? Ele precisa ser levado para o citoplasma, então ele vai levar essa informação genética aí para o citoplasma. Cada 3 nucleotídeos de RNA a gente denomina de códon, são chamados de códon. Então, são trincas de códons, certo? ACG é um códon, CAU é um códon, cada um é um códon. E ele vai ajudar, então, na síntese de proteínas. Cada códon vai gerar uma proteína diferente, certo? Seguindo lá a página 205, além do RNA mensageiro, a gente ainda tem o RNA ribossômico e o transportador, tá? O transportador é o RNA de transferência, que vai transportar os aminoácidos dispersos pelo plasma da célula até o códon correspondente de RNA mensageiro. Eles têm um formato de folha de trevo. Eles vão ter sempre um anticódon, que vai ser complementar ao códon do RNA mensageiro, tá? Ó, o aspecto de folha de trevo, porque tem essas 4 partes aqui, tá? E o RNA ribossômico, ele é transcrito numa região específica do DNA e ele vai se ligar às proteínas do interior, ainda no interior do núcleo. Vai se dirigir até o citoplasma para formar as subunidades da organela denominada ribossomo. Então, ele vai fazer parte da estrutura ribossômica, certo? Permite a formação, então, de ribossomos, o RNA ribossômico. A gente tem o mensageiro, o ribossômico e o transportador. Aqui na página 206, a gente tem o processo de splicing, que seria o processamento do RNA. O que é isso? Quando ocorre a transcrição de um segmento do DNA, um gene, né, é produzido um pré-RNA mensageiro, que vai conter exons e introns, ao invés de códons, porque ele é pré-mensageiro, tá? Ele não é ainda o RNA mensageiro, ele é pré. Antes que esse mensageiro vá para o citoplasma, os introns vão ser removidos num processo chamado splicing. E os exons vão originar o RNA mensageiro final. Então, esse pré-RNA mensageiro vai se tornar o RNA mensageiro final, tá? Isso que é o splicing. Na página 17, a gente tem a tradução do código genético. Então, as informações genéticas que estão contidas no DNA, elas comandam todas as atividades celulares, todo o metabolismo, certo? E elas são passadas ao longo das gerações por meio da reprodução. O controle metabólico exercido pelo DNA ocorre por meio da produção de proteínas. E quem que vai ajudar a produzir essas proteínas? O RNA, certo? O DNA determina uma característica por meio, então, da produção de uma proteína, de uma enzima, de um hormônio, de um anticorpo. E por isso que tem aqui, ó, o DNA vai produzir a proteína que vai gerar tal característica ali naquele organismo, tá? Aqui só para complementar, então, nós temos que o código genético é a correspondência entre os códons do mensageiro e os seus respectivos aminoácidos. Então, eles sempre vão estar combinados de 3 a 3, né? Aqueles códons que eu falei, sempre 3 letras, A, C, G, A, G, U. E como a gente pode combinar essas 4 letras, A, C, G e U, de 3 em 3, a gente pode formar até 64 códons diferentes, e eles estão aqui nessa tabela, tá? Os 64. Algumas trincas aqui, ó, vão formar aminoácidos específicos. Por exemplo, fenilalanina, ela é formada tanto pelo códon UU como UUC. Tem alguns que são únicos, certo? Deixa eu procurar aqui, ó. Esse AUG forma só metionina. Mas a fenilalanina, ela pode ser de 2 tipos diferentes, o U ou o C, e também vai significar o mesmo aminoácido, fenilalanina, tá? Alguns códons não representam aminoácidos, mas representam paradas, que seria como se fosse uma parada na produção na síntese de proteínas, tá? É um código que demonstra que ali tem que ter uma parada para depois continuar. Então, a gente tem aqui, ó, exemplos de códons de iniciação, que é o códon AUG, exemplos de códigos de parada ou de término, que seriam esses 3, o A, o AG e o GA.
exemplos de código genético degenerado e exemplos de código genético universal, tá? Ah, e por último ainda o genético não ambíguo. Gente, não vai ter tempo de falar sobre tudo isso, mas, assim, tentem fazer os exercícios de aplicação e os propósitos referentes ao ácido nucleico, mas não se preocupem muito com essa parte porque ela não vai cair na avaliação, tá? Mesmo assim, se você quiser tirar alguma dúvida, porque né, eu tentei explicar resumidamente, vocês podem tirar lá no fórum do Sponge, certo? Então, eu desejo que vocês tenham uma boa semana de provas e avaliações semana que vem. Estudem, tirem as dúvidas que tiverem, se necessário, tá? E até lá, vamos nos comunicando ali pelo fórum, certo? Se precisar de alguma coisa, tirar alguma dúvida, é só entrar lá no fórum. Tranquilo? Então, bons estudos e até a próxima aula.